Cara, eu vou te falar assim, o que você faz de despertar a criatividade, né? Nunca se manter apático, é sempre estar pensando. Eu sei que um engenheiro, e é isso que é a sua formação principal, o engenheiro é um cara de soluções, que busca soluções, que resolve problemas, ele é um cara pensante. Mas ele é muito lógico, sempre. De onde você tira essa parte não lógica para imaginar as coisas, sabe? Não são números resolvendo problemas, são, sabe, criações. É muito louco isso também, porque o engenheiro, além de ser muito lógico, ele costuma não ser criativo. Eu Sim. vou te falar até pelo engenheiro civil especificamente. A gente tem hoje, até hoje, lida com um tradicionalismo na construção civil que é bizarro. Falando de números, né? O Brasil é um dos países que realmente constrói da forma mais tradicional, dos primórdios ao longo dos anos, e tem uma evolução que acontece. Sim, acontece, mas é muito lenta. Principalmente por um grande tradicionalismo. Isso quer dizer que as soluções são mais caras? Às vezes são mais caras porque você tem menos incentivo, porque quem está em cargos de bastante importância para essas mudanças também vai por um viés tradicionalista. Então tudo gira um ciclo que aí é fácil falar, não, mas isso é mais caro, mas isso não tem, né? Porque você não consegue, Não às consegue vezes, fazer produção em série aqui, ué. Como vai viabilizar. Sem dúvida. Então tem muitas e muitas opções para esses caminhos. Depois a gente fala um pouco de engenharia civil, que tem bastante coisa interessante pra gente pontuar. Mas voltando ao ponto de como que eu acabei me envolvendo com isso, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de me identificar como inquieto. Eu me coloco lá como engenheiro civil louco por inovações, mas eu gosto de falar que é uma inquietude, né? Essa história de você ver as coisas, você ver que tem outras opções e você tentar saber um pouquinho de áreas diferentes para contribuir, de repente, com um insight daqui ou outro dali. E isso realmente era uma coisa que, dentro da engenharia civil, me fechava muito, me segurava demais. Quando eu me formei em engenharia civil, eu trabalhei com infraestrutura, eu fui para a área de desenvolvimento, principalmente na parte de infraestrutura urbana, numa empresa aqui que é bastante conhecida em São Paulo, e eu sentia que o tradicionalismo também estava presente por lá, e a gente tinha vários problemas de, poxa, falta de treinamento de pessoas, sabe? Erros, às vezes, meio que básicos e que faziam com que a evolução ela ficasse restrita. E aí, a partir desse momento, eu comecei falando junto com as equipes, com o meu chefe, a treinar essas pessoas, né? Analisar o problema, ver qual era o problema, fazer uma série de treinamentos, me envolver com liderança de pessoas. E por conta disso, eu acabei fazendo uma pós-graduação em liderança e inovação, fiz na FGV, aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Sim. E aí, com essa pós, que eu não posso dizer que foi por meio da pós, eu sempre realmente tive essa característica de buscar essas soluções e uma maneira diferente de fazer tudo. Eu continuei nessa mesma linha de, beleza, eu acho que o caminho realmente é ir para uma inovação, é tentar pensar cada vez mais fora da caixa. Acho que essa ideia de pensar inovador, né, de uma forma inovadora, eu acho que ela já está inclusive ultrapassada. Eu gosto de falar muito de disrupção. Inovação é você pegar algo que já é feito e mudar a forma daquilo de fazer. E por algum motivo você levar um benefício, você aumentar uma eficiência, você mudar a ordem dos fatores. Disrupção é você mudar o game, é você chegar com uma nova proposta, é você criar um novo mercado. Às vezes a gente acha que isso é longe de ser atingível, mas quando dois caras criaram lá, em 1990, a primeira plataforma, o primeiro jeito de você vender e alugar filmes por delivery, ninguém acreditou que isso poderia ser possível. Lá na época que você tinha as blockbusters e todo mundo alugava e ia até o local para alugar. Esses caras aí, o John e o Rich, eles depois transformaram isso no Netflix, a maior plataforma de streaming do mundo. Então, eles criaram um novo mercado que realmente era inexistente e que é uma forma de consumo de conteúdo pelas pessoas que é recorrente, que gera uma receita recorrente, que é um modelo de negócio extremamente bem pensado. Dos principais pontos de empreendedores é você buscar receita recorrente. E quando você pega um plano de assinatura, poxa, isso é fantástico. Mas você acha que dá pra pensar de forma disruptiva em tudo? Não necessariamente, mas o pensamento disruptivo não precisa ir por um caminho de criar um novo mercado. Tá? Porque se for, eu acredito que aí nascem os novos unicórnios do mundo, né? Sim. Se você for pensar de uma forma mais macro, você tem toda a razão, mas ao mesmo tempo, em pequenas ações, a gente pode buscar um pensamento disruptivo. Isso não quer dizer que a aplicação daquilo pode ser adequada para aquele necessário momento. Mas eu acho que essa inquietação que eu gosto de dizer, né, essa forma de buscar realmente se movimentar, ela sempre é possível. E buscando um pouco mais do que a inovação.
É tipo assim, bom, já existe a forma certa de eu... Vamos pegar um outro exemplo prático. A gente já sabe que existe uma forma de você lavar a louça de maneira manual. Quem criou a lavadora, a primeira pessoa que criou a lavadora, começou a visualizar, cara, por que eu tô fazendo essa tarefa de uma maneira que necessariamente vai utilizar parte da minha capacidade física? Se eu posso colocar num dispositivo e de repente aquele dispositivo faz. Ele estava pensando de forma disruptiva. Por mais que ele não tenha necessariamente criado um novo mercado, ele introduziu uma nova visão que era mudando aquele cenário completamente. Então não era só fazer uma nova tarefa de maneira diferente, mais eficiente. Então tem sempre uma distância ali entre a inovação e a disrupção, porque hoje ser inovador pode ser muito simples, né? E a gente vê grandes negócios e grandes projetos sendo feitos, muitos deles por caráter de observação, quando você quebra a barreira só da inovação e você vai para realmente uma disrupção, quando você vê onde ninguém necessariamente está vendo. E isso há espaço em praticamente todos os mercados. Não posso dizer que a todos os momentos, porque existem fases e cada mercado acompanha um certo desenvolvimento e durante essas fases diferentes, certas trajetórias ou insights podem ser mais valorizados do que outros. Você tem noção de aonde eu devo ficar atento para falar, poxa, está mudando aqui uma fase, esse insight é importante eu capturar, porque aqui dá para inovar, aqui dá para mudar. Olha, eu acho que tudo depende muito de cada segmento, é uma coisa bastante específica. A gente pode falar, por exemplo, do segmento da saúde. O segmento da saúde vem, como a gente estava dizendo já anteriormente, utilizando muito das inteligências, das inteligências artificiais. Eu acho que um caminho que vai ser bastante de disrupção não vai ser um caminho extremo para você utilizar ou delegar para um robô fazer algum tipo de operação, mas sim você conectar capacidades humanas com capacidades robóticas para você realmente criar não posso dizer um superpoder, mas uma super capacidade muito maior do que tudo isso, que vai movimentar o mercado de uma maneira que as pessoas não estão preparadas. Às vezes sai do óbvio. Ou seja, qualquer setor que não estiver usando, por exemplo, uma inteligência artificial, tem muito potencial de você fazer uma coisa nova ali e mudar as regras do jogo. Sem dúvida. E tem muito lugar que não tá fazendo isso ainda, né? Cara, a inteligência artificial, a gente não pode ver de uma forma negacionista ou de controlar toda a geração humana. Isso pode acontecer até de forma indireta. O ser humano é ser humano. Ele busca sempre tirar vantagem. Isso pode acontecer. Porém, todas essas ferramentas, elas trazem uma potencialidade muito maior para o ser humano quando combinadas com as nossas principais capacidades. Sabe, o que assim prova que a gente nunca vai ser efetivamente substituído por robôs ou que vai vir uma super força que os robôs vão tomar conta, é que o robô ele não é treinado e ele nunca será para ter habilidades de soft skills. Soft skills, ou habilidades mais comportamentais, são aquelas que a gente consegue efetivamente analisar cada caso a caso e ter efetivamente o comportamento mais adequado para cada um. Isso, o robô, ele vê de forma técnica. O robô, ele analisa dados. Ele vai por meio de tendências. E muitas vezes a análise comportamental ela vai totalmente oposta à tendência. Então, tudo isso comprova que você, sem inteligência artificial, vai se tornar muito para trás, não vai ter a capacidade que outros terão juntamente com a inteligência artificial e com todas as tecnologias que vão surgindo, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para tudo isso e falar, cara, como é que eu posso trazer todas essas capacidades e me tornar cada vez mais efetivo no que eu faço, tendo um certo limite ético, porque isso é muito importante em todas as habilidades que vêm, né, das máquinas, mas para me tornar uma pessoa que vai realmente estar atualizada de tudo que está acontecendo. Se você delegar isso para outro ou falar, não, ser negacionista, você vai ficar para trás. Isso é uma certeza. É uma certeza. Cara, eu tive essa informação essa semana de que até 2030 a IA ela já vai ter a mesma capacidade de um cérebro humano. E que até 2040 a capacidade de todos os cérebros humanos juntos. Nesse momento, cara, eu imagino que ela consegue, mesmo por exclusão, eu não sei, simular sensibilidade, sabe, ser disruptiva ao mesmo tempo que ela não é criativa, mas com opções lógicas ela ser disruptiva.
Eu acho que esse não é o caminho que grande parte da espécie humana gostaria de ir. Portanto, os robôs eles dependem dos seres humanos. Ainda. Sim, mas a gente tem uma diferença ali que o ser robótico, ele é dependente, claro, de elementos substituíveis, como peças, engrenagens e afins, né? Arduinos, corpos programáveis, vários componentes, mas ao mesmo tempo, ele sempre vai ser dependente tipo de uma bateria, de uma forma de alimentação externa. O ser humano, ele é dependente desse tipo de necessidade. Ele também é dependente de um alimento. Mas é outro panorama. Se você conseguir comparar os dois, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aquilo precisa ser gerado pelo ser humano. A gente produz as baterias. Então, para que a bateria seja gerada, para que o robô esteja sendo manipulado, o ser humano tem que agir. Tudo bem, já existem máquinas que fazem isso, mas todas essas interconexões não permitem, na minha percepção, uma exclusão da espécie humana. Eu acho que o caminho não é esse, e eu acho que, acima de tudo, o ser humano, que é o principal delineador desse caminho, ele não busca isso. E, acima de tudo, isso não vai acontecer do outro lado. As máquinas vindo de querer isso, certo? Então, eu acho que, a partir dessa análise, eu não vejo como algo plausível.